Então Bastion foi criado na série antiga e a gente nem tinha se tocado. Porque não basta ter um episódio empolgante com todos os personagens principais, os X-Men, né? Quero uma viagem pro ferro velho, mulher de lata. 97, ó, entrega várias cerejas nesse bolo. Vai caindo cereja, não tem nem espaço. É cereja com bolo ou é bolo com cereja? Meu povo, aguenta aí, Matheus Barros sou eu. E a gente poderia definir esse episódio 8 de X-Men 97 com várias músicas, eu acho. Seja essa que eu coloquei aí na abertura, que é do Homem-Aranha, do desenho animado dos anos 90, ou mesmo a clássica, que ninguém cansa de escutar, de X-Men. Mas não, dessa vez a música que define esse episódio é essa aí, ó. Família, família, papai, mamãe, titia. E ó que tá longe de ser um episódio feliz pra nossa mutanzada. E, na verdade, o único episódio que a gente pode dizer assim que foi mais leve foi o da Jubileu sendo atacado pelo Mojo e tal, que eles foram parar no videogame. E mesmo assim, quem acompanha aqui as análises, se não acompanhou, dá uma olhada aí que ainda vale a pena sim ver. O episódio teve diversas lições, aprendizado, mudanças. Tem a bicha X-Men Evolution. Não, pera, não. Mas sério, só o título do episódio, a gente já sabe que vai ser uma pauleira, né, não, meu povo? Tolerância é extinção. Esse negócio, essa frase, conversa com Xavier, conversa com Magneto, conversa com a Jean, com o Ciclope, quase todo mundo, mas também conversa com o Bastion, não é não? Você entende a futilidade do seu sofrimento? E esse cara, o Bastion, também tem família, não é não? Ou será que a gente já pode chamar, já que estamos íntimos, de Sebastian? Hã? É, rapaz, o cara é basicamente uma criança que nasceu a partir de um pai infectado pelo sentinela futurístico lá, o Nimrod. Agora, povão, olha que trabalho majestoso dessa equipe de X-Men 97. Bill DeMaio, acho que ali na liderança, à frente como criador e roteirista, né? Vamos bater palma. Ele juntou coisas dos quadrinhos sem esquecer toda a série antiga. Eu já falei coisas assim antes, mas nesse episódio exageraram no bom sentido. E esse cuidado vai desde coisas simples, tipo o Cable explicando sobre o futuro dominado pelo Bastion. A gente vê personagens icônicos, como a Polaris, filha do Magneto, que já apareceu na série antiga como parte do Fator X, além de ser ex-namorada do Homem de Gelo. O Forge me recrutou em Seattle por causa da minha experiência como X-Men. Tá lá também a Rachel Summers. Ela tá sendo apresentada agora aqui, né? Ela surgiu pela primeira vez aqui, mas dá pra ver que ela tá manejando muito bem, né? A Força Fênix e os poderes da mente ali. Essa X-Men é de uma outra realidade, filha do Scott com a Jean. Acho que dá pra perceber, né? E ok, personagens lendários mesmo. Só que também resolvem mostrar um casal que apareceu nos primeiros episódios do Cable, do Bishop, na temporada 1, Dias de um Futuro Esquecido. E tá lá, o visual deles é bem fácil de lembrar, mas tirando ali eu não lembro de terem aparecido depois. Isso é ótimo. Qualquer mutante que sobrevivesse era forçado a trabalhar. Mas assim, pô, não tava pouco pra eles. Eles queriam fazer mais referência, eles queriam ligar de mais formas. Aí pegaram o Nimrod, que é esse sentinela do futuro, que nós já vimos algumas vezes com o Bishop e o Cable sempre tentando pará-lo. É até curioso pra gente tentar entender como o Bishop não é super próximo do Cable, já que ele levou o Nathan bebê do presente pro futuro e meio que se responsabilizou pela criança. Ele seria uma espécie de pai adotivo ali, não é não? Pro Cable, mas o que parece é que eles não tiveram mesmo muito contato pelas explicações dadas. Alguém sabe por que o Bishop não tá com ele? Ele disse pro Fera que se separaram no fluxo temporal. O Nathan, o Cable, chegou ao futuro sozinho. Aí eu não sei se essa desviada do Bishop do fluxo temporal se deu como na série antiga, porque eu não sei se vocês lembram que aconteceu um negócio que a gente pode chamar de desvio de fluxo do tempo também. Ele tava tentando viajar e no meio da viagem o Apocalipse veio agora. Epa, tô passando! Aí o Cable saiu do que ele tinha previsto da rota e, enfim, foi no episódio Acima do Bem e do Mal, que é o último episódio dessa série dos anos 90, dos episódios dos anos 90, que o Apocalipse confronta os X-Men. É onde o azulão medonho é realmente derrotado. Mas voltando aqui ao Bastion, a história de origem da família dele e tudo mais começou na temporada 4, acreditem, no episódio O Valor de um Homem, parte 2. Adoro fazer a voz de narrador.
O Relógio do Homem, parte 2. Distribuição Picara Filmes, não, é outra. Eu já falei desse episódio algumas vezes aqui, mas se atentem aos detalhes, povão. Lá o Mold Mestre deu um jeito de um mutante chamado Fitzroy e o ajudante dele, o Benten, traírem sua raça e assassinarem o Xavier na década de 1950, antes dele ser o renomado Professor Xavier. Lamento, amigo. Isso altera completamente o rumo das coisas e o planeta se perde em uma guerra contra os mutantes. O Bishop tentou consertar tudo isso e durante o percurso ele estava sendo perseguido pelo sentinela super tecnológico lá, o Nimrod. Depois de muita luta, o Bishop consegue acertar o dispositivo que mantinha ele livre no tempo. E o cara explodiu! Você já era! Parecia o fim daquele bicho lá, mas existe X-Men 97, e tudo pode voltar. Não sei porque tem música de carnaval, mas é isso, é festa. Festa da extinção, né? Os restos do Nimrod entraram em um humano. Naquela mesma época, um humano inclusive, que parecia ser a favor dos mutantes, porque ele apareceu no desenho antigo, nesse mesmo episódio, ajudando o Wolverine contra uns preconceituosos lá. Também preconceituosa ou só assustada, tava a mãe do Bastion, servindo os nossos amigos mutantes no bar. Olha o que eles fizeram. Pegaram figurantes da história e transformaram em parte importante para essa nova que está sendo contada. Criando uma coisa nova. Peças, passado, presente e futuro. Bastion é um humano sim, mas tem tudo que as máquinas possuem e mais, porque ele é filho de um cara que tinha o Nimrod dentro de si. Ele é a fusão perfeita entre o humano e máquina, perfeita para destruição, né? Perfeita para pôr em prática um plano fascista e supremacista. O moleque cresceu sem se entender e ainda influenciado por toda a programação que as máquinas já tinham, né? Os sentinelas, tudo que eles foram projetados para fazer, e com o Mold Mestre, ó, pentelhando a cabeça dele, enchendo de coisa. É como se algoritmo se tornasse sentimento. Você deve ser o mutante mais poderoso que existe. O Bastion tem plena certeza, povão, de que ele tá certo. Por isso que ele encontra justificativa para tudo que ele vai fazer. E calmamente. As máquinas dele traduzem e reproduzem todo o discurso preconceituoso e extremista que a gente viu ao longo dos anos aí nos episódios de X-Men. Só que agora sem filtro nenhum. Neandertal imundo. Máquinas essas, né, que a gente sabe que na verdade são humanos que foram forçados a ser transformados naquilo ali e ainda infectados com tecnovírus, que o Cable foi infectado no passado, criado pelo Senhor Sinistro e tal, aquela mesma coisa. Virou esses Supra Sentinelas, essa junção de vários pedaços. Dá pra ver que o Sinistro aperfeiçoou tudo. Tem as mudanças genéticas, robóticas nas pessoas também, mas o mergulho no vírus é o que faz tudo acontecer. Eu li que esses seres aí avançados chamam nos quadrinhos de Homo Novíssima, né? Mas aqui não pegaram nada desse tema, são Supra Sentinelas e ponto final. E talvez seja melhor não complicar muito certas coisas, né? O lance é que eu vou bater nessa tecla, que o Bastion tinha família. Apesar dele não se importar muito com isso, porque ele não tinha mais esse sentimento. Ele foi programado para matar, ele foi programado para pegar no ponto certo, o ponto que ia destruir tudo. Olha o caso da Trish com o Fera. Ela reforçou o apoio dela à causa mutante, mesmo sendo uma repórter. Ela abdicou, na verdade, bastante da profissão para priorizar a causa, a relação com o McCoy. Para a WJVK, falou Trish Tilby. Mas era tarde naquele momento, porque ela infelizmente não existia mais. Estragou a surpresa dele. Pobrezinho do meu amigo Fera. Esse novo ser que esse cara se tornou, além de tudo que eu já tenho falado aqui, ele ainda é muito persuasivo, né? Ele conseguiu o apoio do governo, porque a gente sabe dessas pautas extremistas, o porquê que ele consegue, apoio de políticos, mas também de pessoas tipo o Doutor Destino, que além de super inteligente é rico e governante de Latvéria, né? Uma cidade, ele tem um império. Não confundam conluio de destino com indiferença a crimes de guerra flagrantes. O Bastion também tem o apoio de um dos grandes nomes do submundo, inimigo do Capitão América, nazista, o Barão Zemo. No universo dos filmes a gente viu que esse poder dele também é real. E não é poder de raio e explosão, é de influência mesmo. Eu sou um barão, Sam. Minha família era da realeza até seus amigos destruírem o país. Por isso que é tão importante ter essa pessoa do lado dele, esse vilão.
Apesar do que a gente vê que o Bastion começa a catar apoios também a partir da sua manipulação das coisas, dos fatos, do que realmente está acontecendo. É as fake news aperfeiçoadas. Não é como se a causa fosse 100% explicitada, que todo mundo estivesse aplaudindo e entendendo. Bastion utiliza de manipulação de notícias, divulgando e as colocando de forma estratégica, como um tabuleiro de xadrez extremista. Lembram do ódio que eu digo que os grupos políticos, religiosos, extremistas propagam ao longo dos episódios? Pois é, ele tem o controle de muita coisa, até por conta de tudo que ele tem nas mãos ali, o maquinário que ele tem para tratar esse tipo de informação. Informação é poder, sim, é usado como arma, sim, e o Bastion com certeza seria eleito facilmente nos dias de hoje. Você salvou o mundo. A cartada do cara foi certeira e em poucos movimentos ali a gente viu a opinião pública virar completamente contra os X-Men, contra os mutantes de um modo geral, e já se falar em TV aí sobre guerra mundial mutante, mesmo sem ela estar acontecendo verdadeiramente naquele momento. E começa a Operação Tolerância Zero. Percebam mais um nome forte ali na luta contra os mutantes, William Stryker, que conhecemos dos filmes muito bem, né? Eu, por outro lado, envelheci. Mas deixando claro que a trajetória do Bastion e tudo que ele tem no passado, nada muda, eu acho, o apoio do Sinistro. O Sinistro estaria do lado dele de toda forma. Esse cara gosta de colocar a ciência à prova, sim. Até onde eles conseguem chegar com isso? Quem assistiu o penúltimo episódio da série, antes desse retorno com 97, o que mostrou a origem do Senhor Sinistro, deve lembrar que ele ficou enlouquecido por conta de mutantes no passado. Ele achava que ali naquela época, em 1857, os mutantes já eram a nova fase da evolução humana e colocou em xeque até a teoria da evolução do Charles Darwin, colocando a seleção natural como algo que já estava acontecendo. Devido ao fato de termos nos retirado dos mecanismos de seleção natural, a raça humana não seria merecedora do próximo passo evolutivo? E se a gente pensar bem, é exatamente o que o Bastion bate na tecla de que aconteceria se ele não intervisse. Os mutantes seriam a raça dominante do planeta. Construtoras demitiram dezenas de trabalhadores e contrataram um mutante com a força de 10 homens. O que o motorista de táxi pode fazer quando um teleportador te leva em um piscar de olhos? Sinistro até cita o Dr. Mengele como referência, e que é algo muito legal de se colocar ali, porque vai fazendo a gente ver como realmente esse cara foi se encaixando ao longo dos anos onde ele achava que cabia melhor suas ideias. Mengele é o médico nazista que existiu mesmo, conhecido como Anjo da Morte, e que na Marvel fez experiências com mutantes na época da Segunda Guerra. E o Sinistro estava lá, do lado dele. Mas independente de tudo isso que faz ele estar ali, do lado do Bastion, é fato, e eu já comentei outras vezes aqui, que o Sinistro é também um grande covarde, povão. Ele não gosta do Bastion tanto quanto não gostava do Apocalipse, mas ele fez isso para sobreviver, ficando do provável lado mais forte e ainda tentando tirar vantagem de toda essa situação. Sinistro, estamos! Com muito prazer. Eu acho muito legal a frase do Bastion para ele, que é praticamente uma quebra da quarta parede, mais ou menos assim, falando que desde 1992 que os vilões falham em tentar derrotar os X-Men. E 1992 é quando começou a série antiga. Você já foi um desses vilões, esqueceu? Se já não estava claro que o Bastion também tinha em si o antigo Molde Mestre, aqui foi escrachado. Eu mesmo que não tinha me tocado, que no episódio 7 o Sinistro já falava sobre isso. Cable reforçou agora e faz todo sentido com a origem que eu já estava contando. O grande porém é que quando eu falo família aqui, é porque maternidade e paternidade estão o tempo todo sendo colocado em jogo, povão. Vocês notaram, óbvio, né? Tipo, se eu quisesse ter uma visão fechada desse todo, eu ia dizer que foi só um episódio cheio de muita ação e aventura. E foi mesmo, né? Também. Até porque eles trataram de botar o Wolverine bastante presente nesse episódio. Ele tava meio sumido, não tava não? Nessa série como um todo. Mas tudo bem. Ele apareceu do jeito que a gente gosta, em cena de porradaria constante. O Hank tem um péssimo gosto pra mulheres. Aliás, ótimas dinâmicas, bem pensadas, e mesmo no auge disso tudo, em nenhum momento se esquece do principal que desde o episódio passado vem sendo pincelado aqui, rapaz. Tá repetitivo? Já falei, né? Família!
família. Noturno vem demonstrar suas habilidades, fatiando os Super Sentinelas, mas isso é só pra empolgar. É empolgante mesmo. A olhadinha dele pra vampira, que tá lá na cama, porque foi nocauteada pelo Trask Sentinela no episódio passado, é o que pega. Noturno é religioso, ele é calmo, ele pensa antes de agir, ele pensa antes de falar, ele não é violento. E eu venho aqui ao longo dos vídeos sempre tentando desvendar um pouco mais de como esse personagem vai ser mostrado. Eu praticamente construí pra minha audiência, vocês, meus seguidores, uma imagem do Noturno sendo o baluarte da fé e da bondade, mesmo que ele não se coloque nesse lugar, nunca se colocou. Mas são as atitudes que realmente mostram isso, ele é assim, aquilo é o Noturno. Ele não tá fazendo aquilo aí pra fazer a social, é o cara que conseguiu amolecer um pouco o Wolverine, o Brutamontes do Logan. Seria tão penoso ver o mundo com novos olhos. Eu queria poder. É o cara que deu força pro coração partido do nosso finado Gambit. Não precisa ser padre para perceber que a sua alma e a da vampira se tocam em cada olhar. Ele é o irmão carinhoso que conforta fraternalmente a Marie. E que até esse episódio eu tava lá, tentando deixar alguém melhor com palavras, sem usar a força bruta, no caso aqui a Jean Grey. Esse episódio é muito sobre família, meu povo, desculpa aí falar. É sobre como esse apoio pode estar presente nas dificuldades de cada um, desde a família de sangue até a família que escolhemos. Não adianta a gente fingir que isso não reflete os preconceitos da vida real. Reflete sim, aqui muito focado também na comunidade LGBTQIA+. E eu digo isso por conta do Roberto, que também está presente no episódio e que dá pra ver que ele tenta, né? Ele tenta mostrar o que tá acontecendo. E a mãe pensa realmente que tá sendo razoável com o filho, mesmo se portando como uma legítima escrota. Essa festa aqui acabou de virar um enterro. Ah, meu Deus, jubileu, ó. Pensou nela, no namorado dela, na situação dela. Foi um tiquinho egoísta, mas nem sei se usaria essa palavra. Porque, nossa senhora, e pra melhorar tudo, fazendo isso, deixando a mulher no vácuo, ela ainda ganhou um uniforme novo. Ah, minha bichinha. Esse uniforme novo, o que acha? Na verdade, deixa pra lá, eu adorei. Mas sério, povão, quem finge que apoia, quem fica falando muito e no dia a dia, na verdade, solta aquela piadinha, fica podando, indiretinha, às vezes acaba causando mais dor nos envolvidos do que os mais violentos amigos da humanidade. Meu filho, faz o que os homens mandaram. Uma pena eles serem capturados, mas a gente pode passar para outra família que é colocada em evidência nesse episódio, que é a do Ciclope, a Jean e o Cable. Muito diferentes, mas muito velozes e furiosos. Eita, na verdade, Velozes e Furiosos perde é feio. Te cuida, Vin Diesel! Os três, obrigados a conviver, trabalhar e se importar uns com os outros. Tudo isso em um momento que nenhum tava numa vibe boa pra isso. Nem o Ciclope e a Jean ali não estavam bem. Eles que são o casal escoteiro, o casal da propaganda de margarina. A Jean não é a Madeline, mãe do Cable, mas ela se sente como tal. As lembranças das duas se embaralharam e a gente tem que lembrar disso. A Jean é mãe porque ela se sente mãe. E às vezes, em um impulso maternal, dá pra dizer que ela se porta como tal. Dá pra colocar o cinto de segurança? O Ciclope tá ali, carregando a culpa de realmente ser um pai muito ausente, um pai que não fez muita coisa pelo filho, mas não por culpa dele, né? Como nos quadrinhos. Foi por falta de opção total. Eu já disse aqui que apesar de toda a situação bosta que o Sinistro colocou o casal Summers, nos quadrinhos o Ciclope abandona a Madeline e o Nathan, que não tem culpa de nada, e isso só deixa aquela mulher mais vilanesca e enlouquecida do que antes. É nessa revolta com o ex que ela vira a rainha dos duendes, fazendo pacto com o capeta e tudo. Enfim, aqui a gente tem um Scott mais condizente com todo esse sofrimento que ele tá sentindo. Um cara que realmente, com relação à palavra família, foi afastado dos irmãos quando era criança, perdeu a mãe, conheceu o pai pela segunda vez, eu acho, depois de adulto, que é o Corsário, que tinha na figura do Xavier um grande mentor, mas que a gente acaba descobrindo que também tinha um forte sentimento paternal ali. Pela primeira vez ele explicitou em palavras. Nunca pensei em pedir ao professor para ele me ensinar o que ele fazia tão bem, ser um pai. Junto a isso, o Cable, seu filho, durão, mas a gente consegue ver algum sentimento ali naquela carapaça agora. Quase que pela primeira vez, quando o assunto é lidar com o pai ou quando ele precisa falar de como não consegue de jeito nenhum
salvar a mãe, mesmo voltando no tempo e tentando. O genocídio acontece em Genosha. É interessante a explicação do Fera ali, né, sobre Kamar-Taj, o templo lá, Doutor Estranho, Wong e tal, que os magos de lá chamam esse tipo de evento de pontos absolutos, algo que não se pode modificar, independente do mundo, aquilo ali precisa acontecer. Então Genosha precisava ser detonada em mutantes mortos. Vimos esse mesmo conceito em Homem-Aranha no Aranhaverso, não foi não? A questão do Peter sempre ter uma grande perda. Há coisas que precisam acontecer independente do universo. Eventos que ocorrem em qualquer linha do tempo, povão. E isso é ótimo pra narrativa, porque senão a gente teria um negócio que eu não gosto muito, que é tipo, morreu alguém? Ah, tudo se resolve com viagem no tempo. Aconteceu alguma coisa que não podia acontecer, se resolve com viagem no tempo. Aqui não. Aqui existem limites. Não temos tantos pontos convenientes para saltar. Mas ó, falando aqui de viagem no tempo, eu comentei que é quase a primeira vez que a gente vê o Cable deixando esse lado mais agressivo dele e inquebrável, que é o que a gente quase sempre vê nos episódios dos anos 90, porque lá naquela época teve sim episódios em que a gente viu essa casca quebrar um pouco por conta do filho do cara. Não o Major X dos quadrinhos. Aquele é o Alexander Nathaniel Summers e foi criado em 2019 pelo criador do Deadpool, inclusive, o Rob Liefeld. Então não dava, né? Foi em 1997 que esse X-Men acabou. E o episódio Acima do Bem e do Mal, que é onde o filho do Cable aparece, que hoje a gente já pode chamar abertamente de neto do Ciclope, deve ter sido aí por 1996, que foi na temporada 4. Sabe o que ele representa pra nós? Vamos acabar com ele, pai. Eu sinto isso. O nome dele lá é Tyler, que a galera mais entendida de X-Men pode lembrar também nos quadrinhos como o filho adotivo do Cable, e que tinha uma vibe mais vilão, descontrolado mesmo. Pois é, engraçado falar de adotado, adotivo, porque complementa meu pensamento sobre família, que passou por quase todo mundo desse episódio, né? Afinal, os X-Men são a família não tradicional da Marvel, os desajustados. Vamos mostrar para essas torradeiras por que não se mexe com os Summers. O Quarteto Fantástico, com todos os seus problemas, são a família mais tradicional. Pai, mãe, irmão, tio, filhos. Eles não, mas eles não são menos família por conta disso. E precisou o discurso do nosso sábio noturno pra gente entender o verdadeiro objetivo desse episódio. Quem se preocupa com você? Quem é que te abraça? Quem te aninha nos momentos que você precisa? Só aquela pessoa que tem o seu sangue? Sangue é sangue. Família é uma escolha. Precisou alguém que foi altamente rejeitado por uma mãe problemática, egocêntrica, que se virou nos 30 na vida, indo de circo até ser adotado, entre aspas, já adulto, por monges em um mosteiro, e viu na irmã adotiva, e também desconhecida pra ele, um porto seguro, por mais confusa que ela possa ser. Eu tô achando que o cara de morcego aí é meu parente. Alguém que sofreu preconceitos que quase nenhum outro sofreu ali na mansão Xavier, mesmo sendo todos mutantes, né? E que nitidamente já tá conseguindo encontrar um lar entre eles. Provavelmente como nunca antes ele sentiu. Eu só me orgulho, viu, meu povo, de ter dado destaque ao longo dos episódios a cada passo do Noturno nessa série. Porque se a gente começar a pegar os episódios anteriores, já parecia muito que ele tinha a vibe de... acho que eu me daria bem aqui, ó. Às vezes, eu me sinto como se não fosse de lugar nenhum. Todos nos sentimos assim às vezes. Os amigos ajudam. Pena que precisou aquela catástrofe toda para ele realmente se juntar à equipe, não é mesmo? E mesmo depois de tantos acontecimentos, povão, é quando ele sente que pode perder aquele indício de família verdadeira que ele tá conquistando, que ele realmente vai pro ataque, que ele parte pra violência, que ele vai lutar de uma forma que claramente ele não queria. Eu dou 6 motivos pra você. Não, my friend. 9. O Noturno claramente esperou até o fim, mas agora não era mais só sobre ele sofrer. Não era sobre um mosteiro pegando fogo com um traidor lá dentro. Era sobre ele perder o que ele realmente queria ter. Era sobre ele abrir mão daquilo ou não. Foi isso que gerou aquela cena tão massa. Foi isso que botou ele lado a lado do Wolverine. E que era aquilo, aquele efeito, pelo amor de Cristo! O Wolverine sendo teletransportado junto com o Kurt na sua fumaça lá. Caraca, nada mais imersivo e genial pra um momento tão tenso e aventuresco.
agora depois de eu ter falado bastante, vocês concordam aí que o tema família se destacou mesmo em um episódio tão dinâmico? Parece que X-Men 97 não quer deixar de ser emotivo, mesmo que seja um episódio cheio de lutinha. Esse aqui vai ser lotado de lutinha, mas não, a emoção tem que estar junto. Não à toa tacaram um discurso fortíssimo, hiper bem feito da Dra. Cooper sobre como a história sempre se repete, sobre como os ciclos ao longo dos séculos são reais. Ali já houve escravidão, houve Segunda Guerra, que até o Wolverine lutou ao lado do Capitão América, houve nazismo e mesmo assim a situação dos mutantes se agravou naquele nível. Muitos de nós vivemos tragédias como a de Genosha como um déjà vu antes de seguirmos com o nosso dia. De campos de concentração a genocídios, eles estão revivendo tudo em formas e escalas diferentes. Na nossa realidade, algumas pessoas também tentam isso, esquecem o que já passou na história. É bizarro a gente imaginar que hoje em dia a gente ainda vê gente se incomodando se aquela pessoa é gay, se a pele daquele outro não é igual à minha, se esse anda assim, aquele anda assado. Um incômodo que vira ódio, meu povo, que vira pauta política. Tão importante ao ponto das pessoas serem eleitas sem precisar trabalhar, sem precisar ter projetos, nada. Eleitas por falar mal de minorias, por tentar marginalizar parte da população, por falar mal de quem pensa diferente, eleitas pelo direito de odiar tudo e a todos que não sejam o que eles idealizam. Mas isso é bobeira. Aqui é ficção, pô. Sentinela nem existe. Teria nem como alcançarem esse nível aí de guerra que alcançaram com sentinelas. Tecnologia, isso não tá assim. Verdade, não existe não, né? Mas e se existisse? Vocês duvidam aí que esses líderes religiosos, que esses políticos extremistas fariam de tudo para botar os sentinelas em ação pro projeto vingar? Vocês duvidam? Em nome de Deus, dizendo que os mutantes não são tão abençoados pelo Criador quanto os humanos, ou simplesmente por se acharem mais patriotas que o resto, como os próprios amigos da humanidade. Dá vontade de rir, mas é revoltante também, né? Amigos da humanidade já diziam isso, pô, os antimutantes lá, nos anos 90. Seres humanos patriotas de toda parte apoiam os esforços de vigília e eliminam a praga mutante. Fica o ensinamento pra vida, né, meu povo? Não são sentinelas, mas são projetos de lei. Não são mutantes, mas o preconceito é o mesmo, ou pior. E esse é o ponto que se chegou. Magneto estava certo. Um Homo sapiens, aparentemente que ainda com um lado pensante, com alguma humanidade, em um mar de extremismo, acreditando que o sonho do Charles Xavier de harmonia entre mutantes e humanos era utópico, era só um sonho. Chegar à conclusão de que o Magneto estava certo é radical demais, sim. É extremo também, é violento. Mas o que resta, se não isso? Nesse ponto da história mutante, tudo já foi tentado, meu povo, da maneira mais pacífica possível, e sempre responderam com ódio. Eu tinha uma sensação muito profunda de déjà vu. Como se o passado, presente e futuro não me importassem nem tivessem importado. E é importante lembrar que antes do Xavier ir embora e o Magneto assumir os X-Men, antes mesmo de Genosha ser uma nação mutante, já existia um movimento mutante sobre estar de saco cheio de tentar se conciliar com os humanos. Mostraram no último episódio exibido em 1997. Atacaram Xavier na TV. Magneto estava certo o tempo inteiro. Os humanos, eles não vão descansar enquanto não destruírem a todos nós. Se as saídas propostas pela ideologia do Magneto são realmente as corretas, isso já não importa mais. A guerra revolucionária já começou. O Magneto conseguiu o que queria. O quê? Salvou a nossa pele? Não. Declarou guerra. Quando o professor Xavier chega e diz que espero não estar atrasado, vai se lascar, né, meu amigo? Você tá muito atrasado, não é um pouquinho não. Olha tudo que aconteceu enquanto o senhor tava em lua de mel intergaláctica. Veio até com a roupa espacial que vimos a Lilandra usando anteriormente. A cena foi legal? Foi. Mas agora, meu querido Charles Xavier, não existe mais como fugir de uma batalha que está sendo travada mundialmente. A mim, meus X-Men. Esse momento que a gente vê o quadro dos primeiros X-Men caindo e sumindo com fogo é muito emblemático, significativo para passar a ideia do fim do que havia sido idealizado, com o detalhe do Magneto estava certo. Mas será que estava mesmo? Magnus reverteu os polos magnéticos da Terra, demonstrando na animação um poder estrondoso, nunca visto. Nos quadrinhos, em Ultimato, foi quando o Magneto conseguiu fazer muito pior, revoltado com a suposta morte dos seus filhos, Wanda e Pietro. Ao mexer no eixo da Terra, ele causou dezenas
desastres naturais, mexeu com maquinário e atropelou quem estivesse no caminho, inclusive o amigo Xavier. Eu não vejo isso acontecendo agora, ele já tá muito forte, mas ele ia ficar OP demais se botassem da forma como foi ali. Ele ainda tinha o diferencial de estar com o Mjolnir, pra ficar mais poderoso ainda. Lembrando que era tudo no universo alternativo, viu? No Ultimate. E falando em Thor, mais uma vez, eles mostram pra gente o quanto é importante ter um universo compartilhado, mesmo que seja ali contido só naquela série, porque a gente vê outros personagens conhecidos da Marvel sentindo o que o Magneto fez depois de ser solto pela Doutora Cooper. Esse aí é o Kunoichi Harada, um mutante que segue tradições antigas, como o Samurai de Prata. No episódio A Lotus de Aço, ele aparece como um vilão bem genérico da temporada 4 até. Mas o ponto é que muita gente deve lembrar dele porque ele tá nos jogos de luta da Marvel, feitos pela Capcom. Apareceu logo no primeiro, Children of Atom. Tem que lutar é comigo. Diretamente da Rússia, a máquina Omega Red surge acordando, nos mostrando que tudo que é tecnológico foi afetado mesmo pelo trabalho do Magneto. Omega Red sempre foi mantido preso por ser perigoso demais, e a gente foi apresentado a ele juntamente com Colossus. E depois, por último, ele teve uma missão a lá Esquadrão Suicida com o Wolverine e a Tempestade. Lógico que eu não preciso aqui explicar quem é o bendito Homem-Aranha, né? Essa versão que mostram saiu diretamente daquela animação que foi um sucesso monstruoso também, de 1994, e que faz parte do mesmo universo sim. Na própria série dele, teve crossovers com os mutantes. Primeiro quando o Peter estava sentindo sua mutação modificar, mexer com o corpo, e ele procurou a ajuda do Xavier na mansão. Mas teve também a adaptação de Guerra Secreta, vocês lembram? A Aranha puxou a Tempestade e tal, outras pessoas. Traga-me a que se chama Storm. Afirmativo. São muitas referências a um universo que pode se expandir ainda mais e que pode se mostrar grandioso. Dá pra aproveitar muita coisa. A piadinha, por exemplo, ao avesso do primeiro filme dos X-Men com relação aos uniformes, é mais uma dessas cerejas do bolo redondinho e confeitado lindo que eu falei desde o início que tá sendo montado aqui. Eu não tô grávido não, viu? Mas parece que eu tô com desejo de bolo, né? Só falo bolo. Vou comer pizza. Aliás, mais um adendo aqui. Rir das coisas estranhas típicas de HQs, não só dos filmes, muito bom isso. Acho que é uma ótima pedida pra série. Esse é o terceiro Pássaro Negro em 3 meses. E é isso, povão, mais um episódio ótimo pra conta. X-Men 97, eu acho que é a série que dos últimos anos, assim, que eu me lembre, tem conseguido encaixar um episódio bom em cima do outro, sem nenhum episódio ruim. Faz tempo que eu não vejo uma série assim, que nenhum episódio deixa a gente... tá bom, mais ou menos. É tudo bom! Igual pizza de frango. Tem pizza melhor que de frango? Não tem. Mas ó, vocês sabem, né? Se inscrever no canal, dar like no vídeo, fazer tudo que tem pra fazer pra gente continuar fazendo esses vídeos completões, cheio de referência, cheio de análise e tentando realmente reagir das melhores formas possíveis a uma série tão fantástica. Belezinha, povão? Sou fã demais de X-Men. Reta final, participações. Eu acho que eles estão querendo apontar para um futuro nas próximas temporadas com muito mais do que só mutantes, do que só equipezinha. Mais um vídeo pra conta. Fui! Entendi o que eu fiz aqui.